Oi, Flávia, tudo bem? Quanto tempo? Seja bem-vinda. Esperar o pessoal entrar aí. Essa live surpresa, relâmpago, nem avisei muito aí vocês. Na verdade, nem avisei, né? Só falei que tava pensando em fazer uma live e cá estou. Então, é mais para também ficar esse conteúdo depois para vocês poderem acessar. Justamente porque a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de catarses e depurações quando a gente mexe em determinados núcleos, né? Seja através de terapias, limpezas energéticas, cursos que a gente faz, dentre outros processos. Então, quando a gente mexe em algumas coisas, ou a gente está para viver coisas importantes na vida, parece que vem aquela energia contrária, né? Vocês já se sentiram assim? Quando parece que você vai viver algo que realmente vai movimentar em algum ponto na sua vida, parece que vem outra energia contrária que vai balançar ali, mexer a estrutura e vai fazer com que tudo pareça que começa a dar errado. Justamente para que a gente possa olhar para determinadas coisas e também fortalecer a nossa vontade dentro do que a gente está se propondo, né? E nas últimas semanas aí, eu atendo bastante gente e muitas pessoas, não só que se atendem comigo, mas que se atendem com outras pessoas também, relataram passar por processos de catarse e muitas vezes não entender bem como que funciona um processo de catarse. E por não entender como funciona esse processo, acaba ou manifestando mais ou tendo uma crença que não está funcionando ou que deu o efeito contrário, quando na verdade faz parte também do processo de depuração passar pelas nossas catarses. Então a gente vai falar um pouquinho aí, né, nessa live relâmpago que eu abri para trazer sobre essas consciências, tá? Oi, Adri, Malu, sejam bem-vindas. E já vamos começar, né, gente? Porque o tempo urge, essa Sapucaí é grande, temos coisinhas aqui para trazer de clarezas, tá? Depois vai ficar gravado também a live para quem quiser assistir. Para falar um pouquinho sobre catarses, sobre depurações, eu vou trazer algumas analogias para vocês, alguns exemplos, para que vocês possam ter a consciência, tá? Falando um pouco de depuração, tá? Como que funciona esse processo? Imagina o seguinte, imagina que você comprou uma casa, tá? E essa casa é uma casa muito antiga e uma casa que está fechada há muito, muito tempo. Quando você vai se mudar para essa casa, você abre essa casa e ela parece um verdadeiro mausoléu. Você vê que ela está fechada de fato há muito tempo e que tudo que tem lá dentro tem muita poeira e que tá tudo sujo, bagunçado, uma desordem total. E você não se sente bem dentro daquela casa, né? Afinal, tudo aquilo tá um caos e você não consegue nem sentir tranquilidade de tão caótico e sujo que tá aquele ambiente. Então, quando isso acontece, o que você precisa fazer? Você precisa primeiro limpar toda aquela sujeira para depois começar a organizar a casa do jeito que você quer para que você se sinta melhor. Então, a primeira coisa é, de fato, trazer essa ordem que vai começar por um processo de limpeza, certo? É isso que mais ou menos acontece no nosso processo interno quando a gente percebe que tá tudo dando errado, que parece que nada funciona mais, que a gente não sabe mais o que fazer. E aí a gente vai buscar, muitas vezes, como uma última opção, algum tratamento que nos ajude a fazer esse tipo de limpeza, entender muitas vezes por onde começar, porque imagina que se a gente está nessa casa, e essa casa é enorme, e ela tá fechada há muito tempo e tá muito sujo, é aquela coisa que você muitas vezes não sabe nem por onde começar de fato. Então, é mais ou menos assim que a gente se sente quando a gente tá precisando de um processo de limpeza. A gente sente uma desordem, a gente sente que as coisas estão trancadas, que a gente não consegue se sentir bem e leve com a gente mesmo. Então, o processo de limpeza vai começar a limpar
a nossa casa interna, né? Então imagina que você, dentro dessa casa que você comprou, você vai começar a limpar e vai começar a limpar um cômodo, né? Então, sei lá, eu vou começar pela sala, né? Que é a porta de entrada, é onde eu, sei lá, passo a maior parte do meu dia. Então eu vou começar por aqui, que é um cômodo mais tranquilo, parece. E quando você começa a limpar aquela sala, você começa a varrer e de repente sobe uma poeira enorme, né, onde você não enxerga mais nada, e aquela poeira toda, se parecia que estava ruim, piorou, porque com aquela poeira que sobe, parece que você não enxerga mais nada, você começa a espirrar, tossir que nem louco, você pensa em desistir no meio do caminho, porque afinal é muita coisa para limpar, é muita poeira, aquilo tá te sufocando. E a verdade é que aquela poeira, ela só vai cessar quando você de fato conseguir varrer tudo aquilo, quando você de fato conseguir tirar o pó de tudo aquilo. E você tem que ir cômodo por cômodo, parte por parte, móvel por móvel. E cada vez que você faz isso, vai te dar essa sensação de que, meu Deus do céu, parece que não acaba mais, parece que é mais sujeira que eu tenho que limpar, parece que é mais poeira. E te dá aquela sensação, aquele nervoso interno de querer só sair correndo daquela casa e pensar por que afinal que tu foi comprar aquela casa. Se visualizou nesse exemplo, nessa analogia? Pensou como se você estivesse limpando tudo isso? Isso é o que acontece com o nosso processo interno. Então, se a gente está lá naquele momento, né, em que a gente precisa de uma limpeza, a gente sabe que a gente precisa limpar coisas dentro da gente, que tá aquele emaranhado, que a gente já não sabe por que as coisas estão acontecendo do jeito que acontecem, e vai se acumulando e se acumulando e se acumulando e cada vez piorando, e a gente precisa de clareza para conseguir tomar decisões mais alinhadas, mais direcionadas na nossa vida, a gente precisa limpar. Essa é a base de tudo, a limpeza interna, né? Porque uma mente que tá cheia de informação, um coração que tá carregado de sentimentos, um corpo que tá tóxico pra caramba, de um monte de porcaria que a gente come, um espírito que não consegue se comunicar com a gente porque o nosso veículo tá todo intoxicado, a gente não consegue ir pra frente, a gente acaba manifestando mais caos ao nosso redor. Então a primeira coisa é a gente limpar. E quando a gente vai limpar, por que algumas pessoas passam por um processo de depuração quando vão fazer o processo de limpeza? Ou, por exemplo, né, vou dar o meu exemplo. Geralmente quando eu vou fazer alguns cursos, que eu sei que são cursos importantes, porque eles vão mexer estruturas, vão fazer ativações, vão mexer processos internos profundos em mim, geralmente 1 a 2 semanas antes do curso começa tudo dar errado na minha vida. Começa a acontecer as coisas mais bizarras que vocês imaginam, assim, desde uma boca, isso é real, tá, gente? Desde uma boca do fogão que simplesmente nunca acendeu, simplesmente sempre esteve com problema, e aí de repente tu bota um prato ali em cima, tá fazendo um ovinho do lado, e de repente do nada o prato simplesmente se despedaça. E aí você vai ver e o prato na verdade se despedaçou porque a boca do fogão, que nunca ligou na vida, em 2 anos estava ligada. E aí superaqueceu o prato e o prato se espatifou em 1000 pedaços. Esse é o tipo de coisa que acontece. E não são só os meus relatos, tem relatos de outras pessoas que eu conheço, que acontecem as coisas mais bizarras possíveis, né? E nesse momento, se a gente se desesperar, se a gente entrar naquele processo de dúvida interna, será que isso é pra mim? Será que não é? Será que... E esse processo, é importante vocês saberem que ele pode acontecer por vários fatores, tá? Pode ser que sejam testes e provações, onde os negativos, que eu chamo, né? Que eles estão sempre tentando ali qualquer brecha para tentar te fazer desistir de um processo importante, porque eles não querem que tu evolua, eles não querem que tu acesse níveis de consciência mais elevados, como pode ser até um processo de autossabotagem, onde eu mesma, por inconscientemente querer evitar passar por processos de transformação, eu mesma me coloco em situações desagradáveis, desconfortáveis e malucas, justamente para validar
que eu não deveria fazer tal processo, que mesmo eu sabendo que aquilo vai ser muito importante na minha vida, né? Então, quando você vai fazer um processo desses, você vai passar naturalmente por um processo de depuração. E pode ou não acontecer percepções e sintomas físicos, porque quando eu falo processo de depuração, eu tô falando da parte física. A catarse é mais mental e emocional, tá? E esses processos físicos que podem acontecer, eles vão acontecer justamente para limpar o seu corpo, porque ele está intoxicado. Então pense o seguinte, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, espiritual, energético, aonde que a gente está mexendo? A gente não está mexendo em matéria. A gente vai mexer no duplo etérico, que é o corpo astral que a gente consegue acessar para fazer as limpezas necessárias, tá? Esse duplo etérico, ele tem conexão direta com o nosso corpo físico. Então, quando a gente mexe nesse duplo etérico, ele vai reverberar na parte física, tá? Se você tem que passar por um processo muito profundo de limpeza, isso vai acabar te trazendo depurações naturalmente. Que tipo de depurações serão essas, né? Então, nos primeiros dias anteriores ou posteriores, pode ser que você sinta o quê? Cansaço, dores de cabeça, dores no corpo, diarreia, dor de barriga, gripe, sinusite, enfim. Todos esses processos, especialmente quando você tá para fazer um trabalho de limpeza espiritual, tô falando da minha área, tá, gente? Quando você tá para fazer um trabalho de limpeza espiritual, eles acabam acontecendo justamente porque precisa limpar certas coisas que estão plasmadas ali no corpo físico e que ao mexer nesse duplo etérico, porque antes mesmo do trabalho acontecer, isso já está sendo mexido, isso reflete no nosso físico. É todo mundo que vai ter isso? É todo mundo que vai ter a depuração? Não. Por quê? Cada caso é um caso. O que vão ser as variáveis? O que vai depender, né? Esse processo de depuração física. Depende da profundidade do trabalho que é feito, então, do que precisa limpar, se são coisas mais físicas que estão sendo atuadas ali, que a gente atuou nesse duplo etérico e está reverberando nesse físico. Se são contratos, processos magísticos mais profundos, então geralmente isso vai atuar no campo físico, tá? Também uma questão emocional muito ativa, assim, muito oscilante, vai influenciar no processo físico porque precisa limpar algumas coisas ali para que você possa depurar. Outro fator às vezes o trabalho ele não é nem tão profundo assim, tá? Mas você tem aquele pezinho atrás, né? Você tem aquele pezinho, será que esse trabalho funciona mesmo? Será que tá funcionando? Será que tá, né? E aí vem aquela energia de depuração justamente como se fosse uma prova, né? Porque aí às vezes você precisa sentir no seu corpo físico que aquilo tá movimentando energia para que você possa acreditar que aquilo está sendo real. Então isso é algo manifestado por você mesmo, onde você manifesta aquela realidade de depuração, porque você se coloca nesse lugar para entender que aquilo está de fato reverberando em você, aquilo vai trazer aqueles processos de limpeza, né? Então esse é basicamente o processo de depuração física que pode acontecer em trabalhos quando a gente mexe na parte energética e espiritual. É todo esse processo de depuração que vai passar pelo nosso organismo físico, tá? Por que algumas pessoas não sentem? Pode ser pelo fator de que elas não precisam dessa comprovação, como eu falei para vocês. Outro fator, que o trabalho não é tão denso e aí não vai afetar tanto, influenciar no físico. E pode ser também que elas não tenham uma percepção, uma sensibilidade mediúnica, energética tão grande. Ou às vezes elas até vão sentir nesse processo, mas elas não vão conectar que isso está relacionado ao trabalho espiritual e energético. Então, elas até vão sentir uma dor de cabeça, um cansaço, enfim, mas elas não vão se ligar de fato que é referente a esse tipo de trabalho, tá? Então esses são os principais fatores de um processo de depuração física quando a gente está fazendo um processo de limpeza energética e espiritual.
primeiro, antes daquela casa ficar limpa em ordem, eu preciso levantar a poeira para cima, tirar tudo aquilo, aquele pó, para poder liberar espaço, para poder organizar. E depois que eu passar por esse processo, aí eu vou conseguir botar os móveis no lugar, eu vou conseguir decorar, eu vou conseguir ter mais clareza da onde que fica a melhor disposição das coisas e o que eu preciso colocar mais ali de informação que vai me trazer um bem-estar. Então é basicamente isso que acontece no nosso processo, tá? Mas Vicky, como saber se o trabalho tá tendo algum tipo de interferência externa, se essa depuração ela já passou da fase que é uma depuração física decorrente do trabalho, ou então é uma depuração, é um processo que já tô tendo algum tipo de ataque, tá? Isso eu recomendo, algumas pessoas vêm me perguntar, sendo que eu nem atendi essas pessoas. Gente, sempre pergunta pro terapeuta que você tá sendo atendido, se você teve algum processo, para que ele possa avaliar o seu campo de energia e verificar se está tendo alguma interferência no trabalho e te orientar da melhor forma, tá? Um processo de depuração, ele costuma acontecer, atuar, uma semana antes e uma semana depois no máximo. Às vezes, dependendo, pode ser um pouquinho mais. Mas não vai passar disso, né? E é justamente porque às vezes a gente precisa daquele choque de realidade, choque térmico, digamos assim, para que a gente possa realmente se permitir, às vezes, até parar um pouco para o trabalho fazer efeito, tá? Outro processo que veio também ali na caixinha de perguntas, tá? Quando a gente faz um trabalho desses, espiritual, energético, e a gente sente muito sono, né? Fica muito nesse processo, às vezes parece que fica muito do lado de lá, mais do lado de lá do que do lado de cá, tem dificuldade de aterrar. Isso também pode acontecer, é um processo que você tá passando pelo processo ali de limpeza, alinhamentos, né? Códigos que você recebe, porque durante um tratamento não é só a limpeza, você também recebe os realinhamentos, os códigos que você precisa dentro do seu processo. Então, quando você sente isso, principalmente nos dias anteriores e posteriores, é que você está precisando dessa energia mais baixinha para que você possa receber esses códigos no momento que você vai dormir, por exemplo. Então, talvez você sinta mais sono em função disso. Isso vale tanto para os processos de limpeza, quanto quando você for fazer cursos ou estudos, enfim, que envolvam todo esse campo de energia que mexe também, tá? Então, isso pode acontecer. O que é importante entender? Quando esse processo está virando uma fuga, então quando você está indo, se colocando nesse lugar de ficar mais do lado de lá do que do lado de cá, porque você não quer encarar a sua realidade aqui, então esteja atento para perceber quando isso está acontecendo. E entenda que você não pode ficar muito tempo do lado de lá. Então, uma semaninha ali, você sentir um sono, né, passar por um processinho ali de reprogramação, ok. Mas depois você tem que trazer essa energia para colocar suas mãos na obra, colocar suas mãos na massa, para realmente fazer o seu trabalho, porque o seu trabalho está aqui, né? Então, você precisa realmente usar tudo isso que você recebeu de informação, de limpeza, de tratamento, de alinhamento, para manifestar a realidade a partir daquilo, né? Então, importantíssimo aterrar para que a gente não fique muito aqui e não assuma o potencial. Muitas pessoas me perguntam o seguinte: eu não consigo prosperar. Algumas pessoas não conseguem prosperar porque elas não aterram. Porque a prosperidade é uma energia o dinheiro, enfim, é uma energia que está vibrando aqui na matéria. Então, para eu conseguir ter mais prosperidade na minha vida, eu também preciso assumir as rédeas da minha vida, a potência da minha jornada e a minha própria vida. Se eu não honro a minha vida, se eu não honro a vida que eu recebi, se eu não queria estar aqui, se eu nego a minha existência, eu já neguei a minha existência por muito tempo. Tem uma live aí que eu falei sobre vazio existencial, que eu falei exatamente sobre isso. Então, se eu não valido, se eu não me sinto parte disso aqui, se eu quero só ficar lá em cima e nego esse corpo físico, o cuidado com o meu corpo, o meu trabalho interno, seja o que for, eu não consigo prosperar na minha vida. Por quê? Porque eu não tô com essa energia equilibrada, entende? Que faz parte dessa matéria. Então, às vezes eu quero,
cansada de receber pedido de apometria, principalmente para trabalhar prosperidade, para trabalhar relacionamentos, para trabalhar questões emocionais, enfim. O que mais vem é prosperidade e relacionamentos, né? Porque é aquela primeira camadinha ali, desculpa, a primeira não, a segunda camadinha de Maslow, né? A primeira e segunda camadinha da pirâmide de Maslow, que é essa parte da população. Então, são pessoas que estão galgando ali novos degraus, mas ainda estão naquela camadinha. E aí, quando vem a energia, as pessoas resistem. Quando vem as mudanças, porque isso é importante vocês entenderem, aí já entrando nesse aspecto das catarses. Quando você recebe um atendimento ou um campo energético muito mais elevado que o seu, então pensa o seguinte, eu não trabalho sozinho. Vocês acham que sou eu que faço o atendimento de vocês? Eu sou só uma figurante ali que vai movimentar o campo, mas quem vai trabalhar no campo de vocês é toda a egrégora espiritual que tá junto comigo. Então, que tá alinhada a partir do quê? De todos os cursos que eu já fiz, de iniciações que eu já fiz, de trabalhos que eu já fiz, da minha missão que eu vim cumprir aqui, é ter uma galera comigo. É essa galera toda essa hierarquia espiritual que vai atuar no campo de vocês e vai colocar essa energia elevada. Então pense o seguinte, né? Você recebe esse aporte, esse pulso de energia e primeiro essa energia parece que vai te cegar. Primeiro parece que, meu Deus, é a coisa mais horrível do mundo. Só que nesse momento que você entra nesse processo de dor, de sofrimento e de resistência, é aí que você acaba travando o seu processo como um todo. Justamente por quê? Porque você pediu, aí vem aquela energia para movimentar a sua vida, para trazer para fora, e aí a gente tem essa ilusão, né? Então eu fiz um trabalho, eu fiz um curso, e no outro dia eu vou sair ganhando dinheiro, e no outro dia eu vou sair, vai aparecer um príncipe encantado na minha porta, e isso é a maior ilusão. Quem te promete isso tá tentando te vender coisas, e você tá caindo porque você tá sempre buscando as coisas fáceis da vida e não de fato o trabalho que tem que ser feito, né? Então vai aparecer coisas, quando a gente bota uma energia, vai movimentar toda a sua vida. E principalmente aquela área que a gente intencionou aquela energia. Então esse movimento, ele não vai ser gostosinho, não é no outro dia que vai trazer as coisas manifestadas para sua vida, não. Primeiro, assim como a gente varreu ali a casa e levantou essa poeira, primeiro vai vir tudo na sua cara, vai vir as coisas à tona para você, justamente para que você possa olhar a caras limpas tudo aquilo que tá bloqueando a sua vida e que você tá ali validando e vivendo os mesmos círculos, e a partir desse olhar é o processo que você tem a oportunidade de criar a consciência, entender o aprendizado e soltar, tá? Esse é o processo, tá? A catarse, ela acontece, né? Depuração, parte física, catarse, parte emocional e mental. A catarse, ela acontece justamente para poder trazer para fora tudo aquilo que está emaranhado dentro, para que você possa olhar para aquilo e entender o que está bloqueando a sua vida. Ela vai fazer processos internos, que é todos aqueles processos que fazem, sim, de quebras de contratos, de remoção de campo obsessor, aí sim você vai sentir uma leveza. Mas processos de manifestação, que é esse caso que eu falei para vocês, relacionamentos e outras coisas, quando você tem crenças limitantes envolvidas ali, você está repetindo padrões, principalmente esses padrões ancestrais, aquilo não vai ser tão leve, porque vai bater o quê? Com a sua energia que está totalmente contrária a essa luz que entra. Quando bater com a sua energia, vai doer, né? Se eu bater forte alguma coisa em mim, aquilo vai doer, entende? Só que esse doer, eu não posso lutar contra essa dor, porque no momento que eu luto contra o que está sendo mostrado para mim, eu resisto a esse processo. E aí eu travo esse processo de manifestação da minha vida com toda essa energia elevada que está vindo para realmente chacoalhar, movimentar e trazer para fora aquilo que eu preciso olhar para movimentar. Então, quando vocês passam por um processo desses, percebam os dias antes e os dias depois, o que aparece principalmente para vocês. Provavelmente vai vir um turbilhão de emoções, né? Coisas que vocês precisam olhar, que vocês precisam curar, bloqueios, pessoas que vão vir para testar vocês das mais variadas formas,
justamente para que vocês possam realmente serem testados mesmo, passar por esse processo de teste, por essas provações, porque muitas vezes a gente só consegue passar para o próximo nível quando a gente passa por um teste, né? Então não é só aqui nesse sistema que tem o sistema de provas, né? Da nossa própria equipe espiritual traz os testes para a nossa vida para ver se a gente tem esse grau de maturidade, de confiabilidade para passar para próximos níveis. E durante toda a nossa vida vai ser assim, gente. Quanto mais a gente tentar lutar contra a maré, quanto mais a gente tentar entrar na resistência, a gente evitar algum processo, mais aquilo vai vir forte para nossa vida. Principalmente porque dentro de nós, apesar de toda essa programação do sistema, existe uma energia que ela vibra em prol do crescimento e da evolução. Ela vibra em prol desse processo de movimento constante. E essa energia, ela vibra dessa forma porque é a natureza do universo. Tudo está em movimento o tempo inteiro, mesmo que a gente não perceba. Quando a gente se coloca num lugar de inércia, na verdade a gente só acha que está na inércia, na tal da zona de conforto. Porque mesmo aquele lugar está trazendo movimentos na sua vida desconfortáveis para fazer você se movimentar. Então, tudo na sua vida vai te impulsionar sempre esse crescimento e expansão. Só que se eu resisto a esse crescimento, se eu busco esse crescimento, por exemplo, universo, equipe espiritual, me traga ajuda, me ajude a ser uma pessoa mais paciente, me ajude a arrumar um relacionamento, me ajude a ter mais prosperidade, me ajude a ter uma vida melhor, me ajude a ter menos raiva, me ajude a resolver os meus problemas. Quando a gente pede ajuda, é aquela história, peça e será atendido. Por isso que eu sempre digo, cuidado com o que você pede, né? Por quê? Às vezes a gente acha que é aquela história, eu peço mais paciência, então eu vou naturalmente acordar no outro dia e ser mais paciente. Isso não acontece. Vai vir situações para sua vida que vão te fazer testar essa paciência. Vai vir situações para sua vida para que você busque olhar para aquilo e entender, opa, eu tô querendo ser mais paciente, então eu não vou reagir dessa forma como eu reajo sempre. Eu vou buscar ter mais paciência. E na próxima vez eu vou ter um pouquinho mais de paciência, na próxima vez um pouquinho mais. Até que aquilo se torne mais leve e você não tenha mais ressonância com esse tipo de teste. Aquilo não precisa mais vir para sua vida. Mas enquanto algo está acontecendo de forma constante na sua vida, como um círculo, um padrão de repetição, os padrões de repetições, eles servem justamente para que a gente olhe para aquilo e possa entender o aprendizado para conseguir soltar e passar para os próximos níveis. Então, quando vem todo esse processo de catarse, o que acaba impedindo que você passe para o próximo nível? Qual é esse próximo nível? É aquilo que você estava buscando quando você buscou um processo de expansão, um processo de limpeza, um processo de conhecimento maior, porque você queria esse crescimento, né? Tem uma analogia que eu gosto muito, que é a analogia de como crescem as lagostas, tá? Eu não sei se vocês já ouviram esse tipo de analogia, mas ela é muito interessante pra gente entender o nosso processo, tá? A lagosta, ela tem uma casca dura, né? Então ali é super dura a casca dela. E dentro da lagosta, o corpinho dela é todo molengo, tá? Para a lagosta crescer, aquela casca dura, ela é totalmente rígida, ela não vai acompanhar o crescimento da lagosta. Para que a lagosta possa crescer, então ela precisa se desfazer, quebrar aquela casca e se desfazer daquela casca, para que ela possa, então, fazer o processo de crescimento e criar uma nova casca mais fortalecida e mais adaptada ao tamanho natural dela. E assim é a vida das lagostas, elas vão passando pelo processo de crescimento, amadurecimento, e cada vez que isso acontece, elas precisam quebrar a casca para que então elas possam crescer mais. E o que elas fazem quando elas quebram essa casca? Elas vão para baixo de uma rocha e elas, para se libertar, para ficar longe dos predadores, e elas passam ali um período de tempo até fazer esse processo de crescimento e criar uma nova casca para que elas possam ir para a vida, né? Agora vamos supor que a lagosta simplesmente escolhe não crescer.
A lagosta, ela escolhe não quebrar a casca porque ela tem muito medo de ficar sem aquela casca e ficar sem a proteção dela, porque afinal aquilo ali já é conhecido. E ela não quer de jeito nenhum largar aquela casca. Quando ela decide isso, ela não está necessariamente impedindo o seu crescimento. Perceba que o crescimento, ele vai bater na porta o tempo inteiro. Só que ela vai sofrer se ela não fizer o processo. Justamente, por quê? Porque aquela casca vai ficar mais apertada. Porque ela vai crescendo e ela vai ficando deformada, porque ela não cabe mais naquela casca. E ela tem medo que aquela casca não venha de novo, quando na verdade ela simplesmente só precisa confiar, soltar a casca e acreditar que aquela casca vai vir de novo. Só que para isso ela precisa passar por esse processo interno de reconstrução. Quando a gente está passando pelo nosso processo, acontece da mesma forma. Às vezes a gente está num processo que está um tempão com aquela nossa casca, com aquela nossa programação, e a gente precisa, a vida está pedindo, a vida está batendo na cara, situações estão acontecendo e a gente precisa soltar a casca. A gente precisa sair desse lugar que tá desconfortável, que eu tô crescendo e ficando deformado, que parece que eu não vou para lugar nenhum, que tá sofrido ali. Se eu entrar num processo de que eu evito ao máximo esse crescimento, eu sofro. E cada vez mais as coisas acontecem que trazem esse sofrimento. Agora, se eu soltar e eu entender, bom, para que eu possa crescer, eu preciso me libertar dessa minha versão que já está obsoleta, para que eu possa me reconstruir e eu possa criar uma nova casca na minha vida e seguir para a próxima etapa. Até o momento que a vida vai me pedir de novo, para eu sair dessa casca, para eu deixar essa nova casca que já se tornou velha de novo e eu possa crescer mais um pouquinho. E assim funciona a nossa vida, nessa existência ou em qualquer outra. A gente precisa se libertar das nossas cascas para que a gente possa crescer mais forte, mais bonito e mais leve também. Entende? E não precisa, mas Vicky, será que precisa ser tão dolorido? Será que precisa ser tão sofrido? Não precisa ser tão doloroso, né? Dolorido não, doloroso. Não precisa ser. Se torna doloroso, se torna sofrido porque você resiste. Porque você não quer deixar a casca. Porque você insiste em continuar naquele lugar, naquela casca que você não serve, que você não cabe mais. É por isso que você sofre. Então o processo de catarse, ele vai te trazer à tona tudo isso, esse crescimento, só que de uma forma muito mais forte, muito mais potente. Ele vai esfregar na sua cara aquilo que você precisa fazer, olhar para esse crescimento. Se você escolhe esse crescimento, se você olha para aquilo que está acontecendo e para de se identificar com aquilo, e para de pensar, meu Deus, olha o que essa criatura, eu me inscrevi nesse curso, eu fiz esse trabalho com essa criatura e olha o que aconteceu, minha vida ficou pior. Eu deveria ter ficado na minha casquinha, sem fazer nada. Se você entra num processo, meu Deus, mas o que será que vai acontecer depois? Será que realmente se eu der esse salto de fé no escuro, as coisas vão realmente melhorar? As coisas vão realmente se alinhar? Eu vou conquistar essa realidade que eu desejo? Se você ficar nesse processo de resistência, você vai sofrer. Mas se você entender que tudo isso que está acontecendo na sua vida é um aprendizado para você passar para o próximo nível, para que você crie uma casca mais forte, para que você cresça e você acesse uma nova realidade, então você não precisa sofrer. Então o processo de catarse, ele pode ser leve. Porque você não está querendo resistir ao processo. Você está aberto, universo, eu estou vendo o que está acontecendo na minha vida e eu aceito. Eu aceito isso. O que eu tenho que aprender? Me mostre. E aí vem as situações e te mostra. E ao invés de você seguir os mesmos padrões, você escolhe para um lugar diferente. Um lugar que no fundo você já sabe, que no fundo você já entende. Mas que você estava resistindo até agora. Então vai, solta.
Nem que você precise, por um período de tempo, por um curto período de tempo, ir para baixo dessa rocha e se refazer. Talvez você precise desse tempo para se refazer, talvez você precise de um tempo para olhar para essas coisas que abriram todas e curar. E você pode ter esse tempo, mas esse tempo não pode ser também uma fuga, porque você não pode simplesmente se esconder debaixo da rocha e fingir que nada está acontecendo, porque vai vir alguém para te pegar debaixo daquela rocha assim. Você precisa aprender a fluir com aquilo que acontece na sua vida, porque se você quer de fato manifestar uma realidade melhor, vai vir sim. Tudo que você pede, você é atendido. Só que às vezes você não entende que esse pedido que está sendo atendido, ele não está vindo como você quer, mas está vindo como você precisa. E é nesse momento que você tem que exercitar, expandir a sua consciência para entender qual é o caminho a seguir? O que isso está querendo me mostrar? Porque se você resiste, você só sofre e você não sai do lugar, você vive, só manifesta esses círculos viciosos, entende? Então teve um caso, por exemplo, na semana passada que eu tinha feito um atendimento de apometria e era um caso para prosperidade. Como eu falei para vocês, o que mais aparece, né, é as duas camadas ali, prosperidade, dinheiro e relacionamentos. E aí, essa pessoa teve um processo de catarse emocional e mental, né? E ela tava desesperada. Ah, é porque eu tô mal, porque tá tudo acontecendo, porque não sei o que, né? E aí, na hora que eu fui olhar o campo dessa pessoa, começou a vir um monte de informação, né? Ó, passa pra ela isso e aquilo. E eu não costumo passar tanta informação assim, principalmente no depois que já aconteceu o atendimento, porque todas as informações já são passadas quando acontece o atendimento. Orientações, tudo que vem da equipe espiritual. Mas, para aquela pessoa foi solicitado que eu trouxesse tudo isso, acredito que dado o estado que aquela pessoa estava, né? E aí eu sei que ficou um áudio ali, eu acho que de uns 8 minutos, trazendo informação de tudo que aquela pessoa estava passando e precisava entender no processo, como se fosse de fato um presente da espiritualidade para trazer essa clareza e entendimento. E aí essa pessoa me respondeu, chorando, em prantos, né, dizendo: ai, mas tu sabe que tudo isso estava acontecendo na minha vida e todas essas informações que você me passou vieram para mim, inclusive vieram há dias atrás. E eu fiquei pensando, mas será mesmo que tudo isso que está acontecendo está querendo me mostrar algo? Será que não é ataque energético? Será que não é os negativos tentando não sei o quê? Entende como a gente cria e a gente terceiriza a nossa responsabilidade? A gente pede as coisas para nossa vida e elas vêm. Só que para que a gente possa ser compatível com aquela energia mais elevada, a gente precisa limpar o que está desalinhado, todos esses bloqueios. E nem sempre isso vai ser fácil. Pode ser fácil se a gente não resistir, se a gente vê o que acontece e escolher não sofrer, se a gente buscar o aprendizado, se a gente soltar e se permitir e ir caminhando. Ninguém precisa caminhar rápido, gente. Isso é uma crença que a gente tem, né? Não tem tempo, tenho que ir rápido. Não precisa ir tão rápido assim. Calma, criatura. Só que a questão é que você se mantém em constante movimento, você se mantém em constante aprendizado, em constante busca. Entende? Você não pare, você não fique preguiçoso dentro do seu processo, você não fique na sua zona de conforto, se mantenha em movimento, se mantenha. Se você fizer isso, se você não resistir, essa energia ela vem, ela vai trazer a clareza, ela vai trazer a luz para toda aquela sombra que você está vibrando. E se você suportar aquela energia que tá forte, imagina que você tá num lugar muito, muito escuro e de repente você entra num lugar muito, muito claro e aquela luz tão clara, depois de você estar no lugar escuro, parece que te cega. É basicamente isso. Só que à medida que você não foge daquele lugar e se permite ir mais um pouquinho, mesmo você não enxergando muita coisa, mesmo você não entendendo onde aquilo vai dar, aquela luz ela começa a ficar mais confortável. Ela começa a trazer mais clareza, você começa a entender aquilo que está ali. É a mesma coisa.
essa luz que vai vir dessas equipes elevadas, ela vai entrar com tudo em você. É por isso que você sente que a sua vida está chacoalhando. Só que é nesse momento que você não pode resistir, senão você atrapalha o seu processo. É nesse momento que você precisa soltar e se permitir fluir. E mais uma vez, não precisa ser rápido, não precisa ser da noite pro dia, você não precisa sofrer, mas você precisa se manter em movimento. E aí que você lida com as suas catarses, né? Aí que você vai e passa pelo seu processo de depuração e de catarse e você consegue acessar os outros níveis da sua existência, entende? Então, gente, isso é importante entender, até para que vocês entendam que não é uma fórmula mágica. Existe sim essa energia das egrégoras, das equipes espirituais, de quem você se atende, enfim, de toda a equipe que está ali com aquela pessoa, faz curso, etc. Mas existe a sua energia também. Por isso, uma coisa que eu trago sempre, mesmo em atendimento de apometria, é a importância das pessoas trabalharem as suas crenças. A importância delas fazerem um processo interno de limpeza, de purificação, nessa questão emocional e de crenças. Porque se você está vibrando num padrão que está atraindo, por exemplo, o quadro obsessor, seres negativos, ou criando mais, fortificando mais os seus contratos kármicos, ancestrais, que seja, e aí vai ali e limpa tudo, mas aí daqui a pouco limpou, você se sentiu um pouco melhor e você volta naquele padrão de pensamento, de sentimento, de atitude, aquilo vai voltar para sua vida. Você está manifestando de novo, você é o co-criador da sua realidade. Para de terceirizar isso para sua equipe espiritual. Para de também ficar nessa questão de a equipe espiritual me traga tal coisa. Mas o que você está fazendo, caramba? Às vezes você acha que eu não estou indo pelo caminho certo, é por isso que eu estou travando, mas às vezes você está desistindo das coisas facilmente. Acontece alguma coisa difícil e você vai lá e desiste, você já quer outra coisa. E eu tô falando isso por experiência própria, porque eu já fui uma baita de uma desistente. Eu já desisti várias vezes de coisas que eu entrei de cabeça, porque justamente acontecia algumas coisas, eu já ficava naquelas assim, meu Deus, será que eu tô indo pelo caminho errado? Será que não é por aqui? Será que minha equipe espiritual tá me dizendo que eu não tenho que continuar? E às vezes você só tem que insistir. Às vezes eles só estão testando o quanto você quer de fato aquilo, e você tem que estar percebendo como as coisas funcionam, entende? Então, quando você quer algo na sua vida, busque se colocar nesse lugar de limpar aquilo que está desalinhado. E não resista a esse processo, porque a luz, ela vai vir. Peça e será atendido. Faça o processo e vai vir as pessoas alinhadas para te ajudar nisso. É uma coisa que eu digo também, né? A minha energia, gente, é caótica. A minha energia não é leve, não é suave. É só ver o jeito que eu falo com vocês. É sempre nessa energia mais agitada. Porque eu tenho Yansan no meu campo, o meu Kim, meu Tzolk'in é a tormenta. Então a tormenta, ela traz esse furacão de emoções. Além disso, eu vou ter ali um touro no meu mapa também, que vai trazer esse processo da energia mais forte, da teimosia, né? De ser mais incisivo. Então essa é a minha energia, é a energia que eu vibro. Então, quando as pessoas vêm se atender comigo, o atendimento comigo não é nada leve, as aulas comigo não é nada leve. Eu vou trazer essa energia para vocês, que vai levar vocês para um lugar de movimento, onde vocês vão se sentir com a bunda coçando na cadeira, porque tá pedindo para vocês se levantarem, tá pedindo para vocês irem para a vida. Então, quem se conecta à minha energia para vir se atender comigo, para vir fazer aula comigo, a comunidade, cursos, o que seja, é porque tá precisando dessa energia, porque daqui a pouco tá muito no campo mental, ou tá muito nessa questão de não conseguir ir pra frente, não conseguir fazer, e a energia da minha equipe espiritual, que é um espelho e um reflexo da minha energia, porque a gente é uma coisa só, tá? Então a energia da tua equipe espiritual reflete aquilo que tu também vibra em essência, das tuas características primordiais. Então ela vai refletir tudo isso também. Então, quando você se conecta à minha energia em específico, é esse tipo de energia que a minha egrégora, em conexão com a tua, vai trazer para a tua vida, que é o que tu tá precisando. Outras pessoas, outros profissionais, têm outro tipo de energia.
Às vezes você é uma pessoa muito terra, muito nesse processo que nem eu, por exemplo, de movimento, e você precisa dar uma desacelerada. Então você vai precisar de pessoas que te ajudem a trazer esse equilíbrio interno, essa desaceleração, para que você possa equilibrar os seus processos, nem tanto céu, nem tanto terra, o caminho do meio, entende? Então, busque. Na verdade, a gente não precisa nem buscar, né? O peça será atendido. Perceba o que você precisa na sua vida de energia. Que tipo de energia a sua vibração está solicitando, o seu aprendizado, o seu momento está pedindo. E se abra, universo, equipe espiritual, traga para a minha vida as pessoas, os mestres, os professores, os amigos, as pessoas que vão me ajudar a desenvolver aquilo que eu estou faltando, aquilo que eu preciso. E sustente isso. Porque as provações elas vão vir, os testes vão vir. Tudo isso vai vir para o seu campo. E você, para poder passar para o próximo nível, para poder encontrar esse processo de mais expansão, você vai precisar unir essas duas potencialidades, porque é o campo criacional, cocriacional, que vai unir essas potências para poder manifestar na sua vida. Compreende? Tá fazendo sentido aí, gente? Desde que eu entrei nessa live, eu não parei de falar, tô até com a minha garganta seca. Vamos ver. Tem como você travar o processo de aporte por medo? Com certeza. Sem sombra de dúvidas nenhuma. Você trava o seu processo de aporte energético por medo. Porque é uma questão de querer, né? É uma questão de... É o princípiozinho do livre-arbítrio ali que a gente tem. Se vai entrando a energia ela vai tentando entrar, mas se você fecha todas as frestas, todas as janelas, todas as portas, tapa todos os buracos, não tem onde a energia entrar, entende? Não tem. Então você barra aquele processo pelo seu medo. E aí, o que acontece com o medo? O medo, ele vai jogar na sua cara as coisas que você tem medo, ele vai trazer situações para te testar, para testar o seu medo, ele vai trazer à tona coisas e movimentos para que você se coloque nesse lugar para ultrapassar os seus medos. E aí, se você se encagaçar e resistir, se você não der o passo adiante e com medo mesmo, você não vai conseguir passar para o próximo nível. Naturalmente, você acaba travando esse processo de aporte energético que você recebe por essa resistência. Então, sim, nossas próprias crenças, processos internos podem travar. E aí, daqui a pouco, é essa história. Às vezes, o que você precisa é trabalhar mais esse medo através de outros processos. Talvez você precise colocar pequenas ações no seu dia que te movimentem no sentido de, o que eu tenho medo? Nossa, eu tenho medo do escuro, então eu vou testar, eu vou começar a me desenvolver dormindo no escuro mesmo com medo. Eu tenho medo, sei lá, eu faço crossfit, né? Eu tenho medo de, não sei, cair do barramento. E aí eu nunca vou tentar fazer os movimentos ginásticos no barramento porque eu tenho medo de cair. Eu já caí várias vezes, né? E eu já fiquei às vezes com esse medo de ir. Mas a gente tem que ir com medo mesmo, com vergonha mesmo, com esse processo mesmo, porque é a partir da gente ir com medo mesmo que a gente vai criando novas sinapses, e aí entra na questão da reprogramação neurológica, né, na reprogramação neural, que o nosso cérebro, ele tem uma neuroplasticidade, então ele vai criando novas sensações a partir desse processo que a gente vai tentando. Então, se você tem muito medo, você precisa ir desenvolvendo aos poucos esse medo em coisas pequenas, para que você possa ir se desenvolvendo em coisas maiores, ganhando essa coragem, mudando as suas sinapses neurais. Não estar na catarse, sim no processo de medo de assumir o poder pessoal. Eu não tenho nem o que dizer sobre isso, honestamente, tá? Porque pra mim é um egoísmo e uma covardia você não assumir quem você é, a potência que você é, porque você tem medo do julgamento, porque você tem medo se você vai ser capaz. Cara, pelo amor de Deus, olha a potência que você é, sabe? Isso é um egoísmo, você não compartilhar a sua energia com o todo, entende? Então, a catarse, de certa forma, é a mesma coisa que você tá passando por esse processo de medo, de você não querer ir pro mundo, de você não querer o crescimento. Isso tá totalmente travando o seu processo. Então, novamente, você tem que buscar ferramentas que vão te trazer práticas no seu dia a dia para desenvolver isso, para aumentar o seu poder pessoal, para aumentar a sua autoestima,
práticas, gente, práticas. Eu falo isso porque eu já falei pra vocês, a minha energia é de terra e de movimento, então não vai ficar só no mental não vai ajudar vocês. Quem precisa desenvolver coisas na matéria para se libertar precisa ir para a prática, então as práticas são necessárias, mesmo que começando pequenininho, pouquinho, para que a gente possa passar para os próximos níveis, tá? Tive um surto ontem, essa live tá me dando muito esclarecimento, tá dando uns tapas na cara, né? Garanto. Então, olha como as coisas acontecem, né? Aí a Beatriz trouxe compartilhou esse sentir dela. Cara, ela precisava estar aqui vendo essa live e recebendo as informações. Tu acha que isso é por acaso? Claro que não, nada do que acontece é uma casualidade na nossa vida. Então a gente vai receber aquilo que a gente precisa para trazer o direcionamento. E aí aquela história, depois não adianta dizer eu não sei, eu não soube, eu não vi, ninguém me avisou. Porque a sua equipe espiritual está atuando com você 100% do tempo. Então ela vai trazer as situações para a sua vida, entende? Para te trazer clareza, direcionamento. Então às vezes acontece o seguinte, esse processo foi muito pesado, foi muito difícil, então eles conversam lá em cima, tá? Então traz aqui essa informação desse jeito para essa pessoa lá no sistema, que aí vai ajudar essa criaturinha a ter mais clareza. É basicamente assim que acontece, né? Eu digo que eles nos olham lá de cima, né? Como se a gente fosse um bando de tapado, um bando de boca aberta. Porque aí a gente fica aqui se batendo para fazer as coisas que são simples, porque a gente tem os nossos processos de resistência, né? E aí eles ficam tentando mandar os sinais e as pessoas e as informações para nos ajudar. E o que é principal nesse processo é que a gente possa se abrir para receber e entender o aprendizado ali. Porque, cara, se eles enviam e a gente não entende, aí tem que bater cabeça, né? Não adianta. Energias estão muito intensas, deve ser a lua também. As energias estão intensas essa semana. Na verdade, tem vários fatores. Eu não gosto da lua, tá, gente? A lua tá em Capricórnio. Eu acredito nos signos, né? Acredito na influência, mas eu sou contra a lua. Uma hora eu falo pra vocês sobre isso. A lua, na verdade, ela é um satélite artificial e que não traz processos muito positivos pra gente enquanto encarnado aqui, traz muitas energias mais densas do que positivas. Só que aí a gente é a informação que a gente mais tem, né? Que é a lua em XYZ, a lua cheia, não sei o quê. Pode influenciar, mas existe, se a gente for fazer outros estudos em outras linhas, por exemplo, tá? Eu gosto muito do Tzolk'in, que eu até falei hoje pra vocês que eu ia abrir 3 vagas excepcionalmente esse mês, que eu não tava fazendo mais leitura individual de Tzolk'in, mas eu ia abrir porque eu fiz uma leitura na semana passada para uma amiga e foi tão importante para ela que eu recebi compartilhar um pouquinho mais esse conhecimento, né? Mas pelo Tzolk'in, a gente está passando por 10 dias de portais de ativação. E esses portais de ativação são muito intensos, onde eles vão trazer as coisas boas e as sombras para que a gente possa olhar e o que a gente precisa liberar para acessar o nosso máximo potencial. Então eu prefiro me basear pelo Tzolk'in porque eu sei que é uma energia mais elevada, tá? Eu não gosto muito de basear pela lua, mas aí isso é assunto para outro momento, né? Eu não vou falar sobre a lua hoje, tá, gente? Marilis, tu chegou por último aqui, já tá acabando a live, mulher de Deus. Depois, eu vou deixar gravado, depois vocês assistam, tem bastante informação sobre essa parte de catarses, enfim, tem bastante tapa na cara. O Tzolk'in é bem legal, ele traz bastante informação de vários processos e ele é um estudo muito profundo, muito complexo, muito matemático e dentro das ferramentas que tem é o que eu mais gosto, honestamente, de usar, tá? Então tá, gente, já respondi as perguntas de vocês. Acho que sim, já respondi tudo, sim. Ela trabalhando, é verdade, né?
Então tá, gente. Esses foram os esclarecimentos e outras informações que acabam vindo aí no processo para trazer para vocês. Fazia tempo que eu não abria live, né? Justamente porque, como eu falei nos stories esses tempos, eu tô mais focada na comunidade. Toda semana tem aula dentro da comunidade. Então é lá que eu coloco mais a minha energia. E se eu faço live toda semana aqui, mais aula na comunidade, mais os atendimentos, mais tudo, eu não tenho energia pra mim, né? E eu sou o meu principal processo. Se eu não estiver bem, eu não consigo atender bem vocês e ajudar vocês nos seus processos internos. Então, eu acabei diminuindo as lives aqui, mas esporadicamente eu vou tentar trazer algumas consciências como essa que veio forte aí pra gente falar. E também, quem quiser continuar lá na comunidade, a gente tem aula todas as semanas, meditações, práticas, exercícios, enfim, pra auxiliar no processo de vocês, tá bom? Um grande beijo e gratidão pela presença de todos aqui. A gente vai se falando por aí. Até mais.